Então, nós estamos realizando as atividades da página 71. Fizemos aqui a leitura da regra do jogo da H. E estamos fazendo aqui as questões da página 73. Fizemos a leitura desse texto. Estamos realizando, então, a página 73, as questões. E qual é o objetivo dos demais participantes? Então, a gente já sabe que a jiboia, ela tem que pegar os outros participantes. E os outros participantes têm que fazer o quê? Fala, Tiago. Eles têm que desviar e não ser tocados. Desviar para não serem tocados, né? Exatamente. Desviar da jiboia para não serem tocados. Colocou isso, Yuri? Era isso que você ia responder? Pedro, tá fazendo? Já fez? Você conseguiu terminar as atividades avaliativas, Pedro? Fazendo as perguntas? Essas perguntas da atividade de agora, você está fazendo? Você já tinha feito? Como que... Hã? Tá fazendo? E as provas, você terminou? Tem que levar lá na escola, até para ficou esperando lá. Vários alunos. É amanhã que tem que levar o prazo. Até amanhã. Vários alunos foram lá, que ontem eu fiquei lá, né? Eu sei a resposta da 1. Oi? A professora me viu. Tiago, não abre o áudio não, tá? Não atrapalha o... Fala, Pedro. Eu sei a resposta da 1. Você não sabe a resposta da 1? Isso? Mas a gente está fazendo a correção, já estou na 3, na segunda, vou para a terceira já. Vou acordar, Pedro. Matheus entrou agora. Matheus, tem que ir lá pegar sua lembrancinha, tá? Deixei lá na escola. Eu vi ontem os rostinhos porque eu estava com saudade. Matei a saudade do Yuri, do Regiori, do Tiago, do Guilherme Durães, da Maria Eduarda Vergas, né? Queria dar um abraço, mas agora não tá podendo abraçar, né? Fazer o quê? Dá uns apertão, apertar as bochechas, assim. Ainda bem, né, que não pode, então, né? Ai, ai. Mas deixe estar. A gente volta, nem que seja o ano que vem, mas eu vou apertar essas bochechinhas. Então, vamos lá. Vamos lá na questão de número 3. Eu vou falar bem rapidinho as respostas, tá, Pedro? Aí grava aí e acompanha a resolução das questões. Lá na número 1, então, o objetivo do participante que faz o papel da jiboia é tocar os outros participantes. Questão de número 1. O objetivo dos demais participantes, que é a questão 2, é fugir, não se deixar ser tocado, né? Fugir da jiboia. E aí, quem vence a brincadeira da H? Vence, olha aqui, ó. O último jogador, isto é, aquele que não foi pego, vence. Então, vence aquele que não foi, o último jogador que não foi pego. O último a ser pego, né? Meu Deus, esse negócio pula de página. Então, na número 3, o último jogador que não foi pego. Quantas etapas tem a brincadeira da H? Então, a primeira coisa que a gente fazer é fazer o círculo, ó, fazer o retângulo. Depois, escolher a jiboia. Então, nós temos aqui, tá até numerado, né, ó. Em 5 etapas. Então, nós temos 5 etapas. Isso mesmo, Tiago. São 5 etapas. Então, marca um X aqui no 5. Para fazer o retângulo, o que a gente pode estar utilizando? De acordo com a regra,
Tá dizendo que eu posso usar graveto ou giz, né? Mas se eu tiver lá tiver na terra e tiver um pincel, eu posso usar a pontinha do pincel. Não posso? Pontinha de cada pincel para desenhar na terra? Posso, porque ele vai marcar o retângulo na terra. Não a parte com as cerdas, a parte de trás. Um lápis também, se eu não tiver nenhum giz, nenhum nada, eu posso pegar um lápis e desenhar no chão. Mas, de acordo com a regra do jogo, é graveto ou o giz. Qual que é a finalidade desse texto? A gente já viu que os textos eles têm alguns objetivos. Cada texto ele tem uma função. Alguns informam, alguns instruem, explicam como se faz. Outros criam as receitas, né? Outros são textos que expressam a opinião, o que você acha sobre aquele assunto. No caso desse texto aqui, da regra do jogo da H, ele apresenta uma curiosidade sobre essa brincadeira? Sim ou não? Ele ensina como a brincadeira deve ser realizada ou ele apenas informa a origem da brincadeira? Então, a primeira, a segunda ou a terceira opção? Exatamente, a segunda opção, né? Que é aqui ensinar como a brincadeira deve ser realizada. Deixa eu pegar aqui o meu lapisinho. Deixa eu marcar. Ué, não tá aparecendo? Aqui apareceu. Então, ensinar como a brincadeira deve ser realizada. Esqueci que dá para escrever nesse negócio aqui. O texto ele é lido e dividido em algumas partes. Então, quais são essas partes relacionando a função da regra? Então, qual que apresenta uma sugestão de ajuste? A variação, como jogar materiais ou origem da brincadeira? Deixa eu colocar aqui, eu vou pedir para cada um falar. Pedro e Iori. O que apresenta uma sugestão de ajuste? A letra A, B, C ou D? Regiore. O que apresenta uma variação da brincadeira? Qual dessas partes? Oi? Qual dessas partes aqui que apresenta uma sugestão de ajuste na brincadeira? A origem, a quantidade de participantes, os materiais, o como jogar ou a variação da brincadeira? Variação da brincadeira. Exatamente, a variação. Letra E. Yuri, qual dessas partes que descreve as etapas que orientam a brincadeira? Ativa seu som aí. É a B. Qual? B? B de bola? É. Ó, descreve as etapas, o que vai acontecer em cada parte da brincadeira. Que seria aqui no caso, ó, como jogar, né? D de Dani. Qual que cita... Ah, peraí só um pouquinho, agora é o outro aluno. Qual dessas etapas, Tiago, que cita os países onde a brincadeira surgiu, que tem a função de citar os países onde a brincadeira surgiu? Letra A. Letra A, exatamente. Guilherme, qual dessas etapas que tem como função, cadê o Guilherme? Elencar os objetos necessários à realização da brincadeira. Elencar é mostrar os materiais que vai ser utilizado na brincadeira. C. Letra C, muito bem. E Duda? Vou pegar aqui. Qual letra, Duda? Manda aí no chat. Que indica a quantidade? Ah, você fez um 2, né? Exatamente. Letra B. Bem.
E qual que é a importância, Guilherme, da imagem, meu pai? Por que é importante ter as imagens numa regra de brincadeira? Por que você acha que é importante ter imagens? Para ajudar a entender? Exatamente, para você entender como que brinca, né? Para ilustrar a brincadeira e aí facilita. Então, não vou escrever, senão vai demorar muito. Facilitando, então, o entendimento, a compreensão, né? Daquelas etapas. Para facilitar a compreensão das etapas ou das regras, né? Então, como eu disse, cada tipo de texto ele tem uma função e as regras de jogos e regras de brincadeira são textos que orientam, então, o leitor, a pessoa que está lendo o texto, o passo a passo para se realizar um jogo ou uma brincadeira. E aí tem o objetivo do jogo, a origem, nem sempre vem a origem, né? Mas os materiais necessários, a quantidade de participantes, as etapas, como você pode brincar, variado da brincadeira. Comprei um joguinho para a Sarinha, e aí lá tem três formas diferentes de jogar aquele mesmo jogo. Então, são variações. Uma coisa que é legal de fazer a variação, vou parar de compartilhar aqui, só para eu conversar com vocês. Quem aqui tem dominó em casa? E aí eu estava brincando para trabalhar a questão do cálculo, né? Cálculo mental. Sempre 6. Como que é? Deixa eu até pegar o joguinho aqui, só para eu mostrar e conseguir ilustrar melhor. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho essa peça aqui, que tem o 5 desse lado e o 2 aqui. No sempre 6, você não vai colocar uma peça igual aqui. No sempre 6, você vai colocar... O jogo do dominó, você coloca sempre as peças que são iguais, né? Ou teria que colocar o 5 ou o 2. Então, uma variação da brincadeira, né? Seria, que é o sempre 6. Seria você colocar uma outra peça que vai somada com esse aqui ou subtraída, vai ser igual a 6. Então, por exemplo, eu tenho 5, eu teria que colocar aqui o 1, por exemplo. Fica bem maluco, né? Então, eu colocaria 1, que 5 mais 1 é 6. Ou então, aqui eu tenho 2, eu teria que colocar aqui o 4. Porque 4 mais 2 é igual a 6. E aí é uma forma diferente que vai trabalhando o cálculo mental e uma variação da brincadeira do dominó, do jogo, né? Na verdade, o dominó não é uma brincadeira, ele é um jogo. Então, você modifica, às vezes, a regra do jogo para poder tornar diferente a forma de brincar, né? Às vezes está enjoado de brincar daquela forma. Então, vamos lá, Regiório, senta na cadeira aí, rapaz, para de brincar. Vamos continuar aqui. Assim, aqui nós já fizemos essa atividade. Volta um pouquinho, pessoal, lá na página aqui, ó. Aqui mesmo. Foram as atividades que nós não fizemos aqui para trás. E aí eu quero ir fazendo com vocês, para a gente finalizar essa apostila. Esse texto está falando de um poeta que ele é aqui do nosso estado, aqui de Campo Grande. Quem aqui já não viu a estatueta, né, dele ali na Afonso Pena, tem também naquela praça da página 40, deixa eu só colocar aqui a página 44. Acho que todo mundo aqui já viu essas estatuetas do Manuel de Barros. Ele é um poeta aqui de Campo Grande, né, do nosso estado.
Algumas letras de poemas eles se transformaram em música, inclusive, pelo... Ai, gente, esqueci o nome do cantor agora. Mas o nome do CD é Crianceiras. E ele pegou os poemas do Manuel de Barros e transformou em música. Pode falar, Yuri. A gente já fez essa atividade. Sim, só não fizemos a correção. Estou fazendo as correções que a gente não tinha feito. A gente fez até a 49. Sim, as atividades, mas faz tempo já que foi feito esse aí, só não fez a correção desse, tá? Tá. Então, vamos lá. Então, o Manuel de Barros, ele escreveu, então, um poema, um desses poemas é O Menino que Carregava Água na Peneira. Será que é possível fazer isso, carregar água numa peneira? Você sabe o que é peneira? Todo mundo sabe o que é uma peneira? Sim, né? Tem até um aqui, mas eu tô com uns bolinhos que eu gosto de colocar as coisas de fritura na peneira para ela ir pingando se tiver óleo, mas é impossível carregar água na peneira, né? Como que esse menino carregava água na peneira? Mas para um poeta tudo é possível. Então vamos lá fazer a leitura, compartilhar a leitura com vocês. Tem um livro sobre água e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele, para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer as peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando ponto no final da frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Então, esse poema, né, conhecido por Manuel de Barros, ele é aqui ele era do Mato Grosso, mas tem muitas estatuetas dele aqui na nossa cidade mesmo, né? Ele viveu aqui. Ele conhecido como Nequinho, nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, e o primeiro poema que ele escreveu foi aos 19 anos, né? E aí, que impressões ou emoções você teve ao ler o poema? Nós estávamos estudando sobre poemas, né? E a gente viu que o poema, ele não precisa ter muito sentido, né? Lembra que a gente fez os poemas lá no comecinho das aulas online, também em sala, que vocês iam falando coisas que rimavam, não precisa fazer tanto sentido, né? E o poema você pode criar, você pode inventar coisas que não existem, você não precisa falar de coisas que só são corretas, né? Você pode imaginar, mesmo que esse celular seja desse jeito aqui, você pode falar, meu celular dourado, você pode inventar, brincar com as palavras. Isso é fazer poesia, né? Brincar com as palavras, que era o que o Manuel de Barros fazia. E a mãe, lá no comecinho do poema, ela compara o fato do menino carregar água na peneira
né? Algumas coisas. Aqui que ela compara esse fato. Quem fez aqui, eu estava chamando alguns alunos, o Regiori participou, Yuri, deixa eu só pegar quem não participou ainda, tá, Yuri? A Duda participou, Matheus Pereira. Quais foram os elementos que a mãe comparou, então, ao fato de carregar água na peneira? Tá bem no comecinho lá do poema. Ó. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que o quê? Matheus Pereira. Roubar um vento? Roubar um vento, catar espinho na água, criar peixes no bolso. Então, essas coisas que são... que é a mesma coisa que carregar água na peneira. Então, essa é a resposta da letra A. Letra A não, questão número 1, né? Vou ter que pegar o livro para pôr aqui do lado, que fica ruim para ficar indo e voltando. Como que o menino é descrito nesse poema? Quais são as características que aparecem do menino? Aqui está perguntando o que desses elementos têm em comum. Existe... Então, essas são as coisas que a mãe comparou, né? Criar peixe na água, roubar um vento. São coisas impossíveis. Então, o que eles têm em comum é que tudo isso é impossível de ser feito, né? Então, a número 1, então, é que o que eles têm em comum é que tudo isso é impossível de ser feito. E como o menino é descrito no poema, lá ele está falando que o menino era peralta, né? O que é uma criança peralta? Uma criança arteira. Ai, gente, isso aqui tá horrível. Ele volta muito. Eu dou uma clicadinha e ele já volta muito. Ó, o menino era ligado em despropósitos. O que são esses despropósitos? Aquilo que não tem um objetivo, né? Que não tem um propósito, que não tem algo, não tem muito sentido. Então, lá, o poema descreve, então, o menino como ligado em despropósitos, que é a resposta da questão 2. E sempre, pessoal, quando vocês vão fazer uma interpretação de texto, leia novamente o texto para conseguir responder. Porque às vezes vocês querem ler uma vez só e responder o texto inteiro. Então tem que voltar, tem que procurar, voltar para confirmar se é aquilo mesmo, tá bom? Nós estamos com menos de 1 minuto, tá? Então o menino é ligado em despropósitos. E aqui tem 2 versos do poema, né? Está falando de vazio e cheio. Sinônimos e antônimos nós já estudamos. Sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido, antônimos, palavras que têm sentidos contrários. No caso desse aqui, são palavras que têm sentidos, então, contrários e são antônimas. Daqui a pouco eu envio outro link, acabando nosso tempo, tá? Tem uma música Senhor Antônimo, da Aline Barros, que é bem legal. Yuri, não sei se vai dar tempo, eu vou ativar aqui, mas pode falar. Segunda-feira tem férias? Sim.